Bem, existem outros dispositivos ou periféricos de armazenamento de dados, como por exemplo as fitas de backup, que são fitas para cópia de segurança. Essas fitas de backup, fitas para cópia de segurança dos dados do usuário, não são muito utilizadas no ambiente doméstico, do usuário comum. São mais utilizadas no ambiente corporativo das empresas, ou de algumas delas hoje em dia. E essas fitas de backup, elas possuem armazenamento magnético, por isso são fitas magnéticas, com acesso sequencial. Por que sequencial? Porque os dados são gravados em sequência naquela fita. Não são muito utilizadas, é mesmo, e nem aparecem muito em prova. Mas é bom lembrar que existem, de fato, fitas magnéticas, que são fitas de armazenamento sequencial para gravação de cópia de segurança, isto é, backup. Valores na casa dos gigabytes. Então, as fitas magnéticas alcançam capacidade de armazenamento na casa dos gigabytes, certo? Também são exemplos de dispositivos de armazenamento magnético. Vamos a uma questão de prova. Vamos falar da famosa divisão que as provas cobram entre se o dispositivo tem armazenamento magnético, se o dispositivo tem armazenamento eletrônico, ou ainda se o dispositivo é de armazenamento óptico. Olha só a questão. Vamos ler atentamente. Associe os dispositivos de armazenamento de dados com a respectiva tecnologia de armazenamento utilizada. Tecnologia de armazenamento: 1. Magnética, 2. Eletrônica e 3. Óptica. Vamos mostrar a questão como um todo agora. A questão é assim, ó. Dispositivo de armazenamento. E aparece aqui em cima, DVD-R e disco Blu-ray. DVD-R e disco Blu-ray tem armazenamento magnético, eletrônico ou óptico? Resposta, professor, óptico, o item 3. Por que eu vou marcar o item 3 aqui? Porque para gravar dados em CD, em DVD e disco Blu-ray, foi dito aqui em aula, o armazenamento de fato é óptico, porque é luz, é laser quem faz a gravação desses dados. Portanto, a primeira indicação aqui tem que ser 3, armazenamento óptico. Se eu pegar as opções da letra A, B, C, D e E, com isso eu já eliminaria a letra A, porque começou com 1 e não é magnético para CD, para DVD e Blu-ray. A letra B também elimino, começou com 1. A letra C começou com 2, que é eletrônico, CD e DVD não é eletrônico. E vou ficar com a letra D e E, porque dizem 3, óptico. Então, só de saber que DVD e disco Blu-ray é óptico, eu já elimino 3 opções e fico só com a letra D e com a letra E. Agora vamos dar continuidade a essa história. Vamos pegar aqui cartões de memória SD, XD e Memory Stick. Esses cartões de memória são os cartões de memória que tu usa na tua câmera digital, no teu smartphone. Os cartões de memória possuem memória flash. E quando tem memória flash, que é a mesma do pendrive ou até do SSD, a memória flash grava dados de forma eletrônica. Então, quando é memória flash, seja cartão de memória, seja pendrive ou SSD, a memória flash indica um armazenamento eletrônico. Por isso que para o item, aqui era 3, e aqui embaixo eu vou botar 2 de eletrônico. Cartão de memória tem armazenamento eletrônico porque utiliza a memória flash. Então ficou 3 e depois 2. 3 e depois 2, observa, eu só tenho aqui na letra E de Equador. Já eliminei a letra D porque disse 3 e depois 1. E armazenamento óptico para DVD e para cartão de memória eletrônico, item 2. Então eu vou ficar já com a letra E de Equador como resposta. Mas se eu já sei que a letra E é a resposta, vamos só testar para aproveitar o estudo. Continua então, disco rígido, o HD. Que tipo de armazenamento tem o disco rígido, o famoso HD, o hard disk? Bem, professor, vamos ver. O disco rígido, foi dito aqui em aula, tem um ímã, um magneto, a gente até assistiu um vídeo que faz a gravação e a leitura dos dados na superfície dos discos do disco rígido. Se é um ímã, se é um magneto que grava, lê e armazena os dados nesse disco rígido, então o processo do disco rígido só pode ser magnético. O que fechou? 3 é óptico, 2 eletrônico para o cartão de memória e depois veio 1, que é magnético. Então, de fato, o disco rígido em sequência é 1, tem armazenamento magnético. Em continuidade da questão, ele diz depois CD-RW e DVD-RW. CD e DVD, como já dito lá em cima, é armazenamento óptico, porque a gravação se dá com luz, com laser. Então CD e DVD é armazenamento óptico também. Vou botar o item 3.
Perfeito. Ó, depois do 1 vem 3, que indica armazenamento óptico, confirmando ainda a letra E de Equador como resposta. E por fim ele bota pendrive. Lembra da história do pendrive? Pendrive é um dispositivo de armazenamento eletrônico. E por que eletrônico, professor? Porque usa memória flash. E tudo que usa memória flash tem armazenamento eletrônico. Portanto, o item 2 se refere a eletrônico, que matou a charadinha aqui para o pendrive. Resposta dessa questão, então, a letra E de Equador. O que essa questão nos mostra e nos ensina? Que para a resposta de provas de concurso, ou para o estudo que eu estou fazendo para as provas, eu tenho que separar os dispositivos de armazenamento de dados em 3 grandes grupos. Eu tenho que, quando eu estou estudando, eu tenho que fazer uma listinha de dispositivos de armazenamento magnético, uma lista de dispositivos de armazenamento eletrônico, uma lista de dispositivos de armazenamento óptico. Professor, então me faz essa lista, me ajuda. Vamos fazer exemplos então comigo aqui. Pega uma caneta, pega um lápis, anota aí no teu caderno, anota no material, anota a informação. Claro, vamos só revisar, na verdade, eu já falei isso em aula, mas é bom revisar. Dispositivo de armazenamento magnético, me dá exemplo. HD, que é o disco rígido. Poderia dar exemplo os disquetes antigos, disquete, armazenamento magnético. Os discos de zip, armazenamento magnético também. Até o SSHD, que é híbrido, que nós estudamos, tem uma parte de armazenamento magnético, outra parte eletrônico. Outro exemplo, as fitas magnéticas que fazem gravação em acesso sequencial, tudo isso são exemplos de dispositivos com armazenamento magnético. Vamos a exemplos de dispositivos de armazenamento eletrônico. Vamos pegar SSD, que usa memória flash, portanto, armazenamento eletrônico, já que grava em microchips. A dica de armazenamento eletrônico é saber se grava em microchip. Se gravar em microchip, tem armazenamento eletrônico. Então, SSD grava em microchip, tem armazenamento eletrônico. Pendrive, dentro do pendrive tem microchips, armazenamento eletrônico também. Cartões de memória da minha câmera digital, professor, do meu smartphone, esses cartões de memória também usam memória flash. Armazenamento eletrônico. Beleza. Vamos para exemplos de armazenamento óptico. Aí fica fácil. CD, DVD e os BDs, os discos Blu-ray. Tudo isso é armazenamento óptico, porque os dados são gravados em CD, DVD e nos discos Blu-ray com laser, com luz, portanto, armazenamento óptico. Então percebe que é muito importante que a gente faça essa separação para efeito de provas de concurso. Saber se é magnético, saber se é eletrônico, saber se é óptico. As provas querem saber essa separação dos dispositivos de armazenamento de dados, como a gente viu nessa questãozinha. Vamos fazer mais uma.